quero explanar aqui, discorrer acerca de fato, das Escrituras Sagradas, né, Danilo? Certo. Como já foi planado aqui, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Isso. De fato, isso. Eu louvo a Deus por, de fato, estar aqui nesta noite, né, falando deste livro que é, senão, o mais amado, o mais editado, o mais pesquisado, o livro mais anunciado, mais proclamado de todos os tempos. A Bíblia, ela é um livro tão poderoso, Danilo, que ela foi citado tanto por Jesus como pelo próprio Satanás. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração divina. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo deixou registrado que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é proveitosa para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Há quem o diga que nós lemos a Bíblia para ser sábio, cremos nela para ser salvo e praticamos para ser santo. Essa palavra, ela contém luz para nos guiá-lo, consolo para nos animá-lo e alimento para nos sustentar. Salmo de número 119, verso de número 4, o salmista Davi, ele vai dizer que lâmpada para os seus pés, melhor dizendo no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para que andamos e não tropeçamos. O que eu aprendi com a Bíblia, Danilo, durante esse tempo, e o que está escrito no livro não vai dar certo, já deu certo. Entendi. É só cumprir. O caráter e a glória de Deus não estão condicionados de fato às ações humanas. Sim. Deus é onisciente. Deus não depende do homem para nada. Sim. Mas eu entendo que se tem coisa que se nós não fizer, Deus então não libera. Como de fato... O que é para Deus fazer, Ele faz, né? O que é para a gente fazer, a gente... Sim, fato. Deus não vai contra as próprias leis que Ele mesmo estabeleceu, né? Deus pode salvar toda a nossa casa. Deus tem princípio. Toda a nossa cidade. Sem precisar de nós. Precisar da nossa oração. Com certeza. Mas se Deus deixou a oração para isso, então é porque nós temos que orar em prol, né, daquilo que nós almejamos, em prol daquilo que nós determinamos alcançar de fato. Graças a Deus. E esse envolvimento todo seu, nós estamos falando sobre a Bíblia, né? Sim, nós ok. estamos falando sobre a Bíblia, as suas mensagens. Por exemplo, você tem uma mensagem específica que mais te queima o coração, que te marcou mais a sua vida, por exemplo. Eu me encaixo nessa palavra, eu me identifico nessa palavra. Essa palavra foi um divisor de água na minha vida. Você tem uma mensagem específica ou de Gênesis Apocalipse? De fato, né? A Bíblia, ela como um todo, né? Porque normalmente tem isso, né? Todo leitor da Bíblia talvez tenha um capítulo que gosta mais, um versículo talvez é o versículo da minha vida, e por aí vai. Claro que isso não vai diminuir a relevância, a importância, o peso, o significado dos demais. Mas é um que traz uma experiência, vamos dizer assim, bem íntima com aquela pessoa, que leva ela, por exemplo, Sim. até ele como, por exemplo, muito significativo para a vida dela. Você tem uma mensagem, você tem um texto, por exemplo, eu me apoio nesse texto. Esse é o texto da minha vida. Foi esse que mudou a minha vida. Você tem uma mensagem, você tem um texto, um versículo específico. É como tu fez uma colocação muito exata aqui. De Gênesis Apocalipse, né? A Bíblia, ela fala com a gente de um todo. É bastante interessante, porque a Bíblia, as pessoas podem estar passando por problemas distintos, diferentes, mas seja lá na sua vida conjugal, moral, financeira, mas a palavra, ela vai de encontro a qualquer necessidade de uma pessoa. Hebreus capítulo 4, verso de número 12, toda a palavra, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, do espírito e das juntas da medula,
ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Sabe? Esse texto aqui, ele fala muito forte no meu coração, porque por meio dele eu aprendo que a viva e poderosa palavra de Deus, ela sonda as partes mais profundas de uma pessoa, assim como um bisturi na mão de um cirurgião para esquadrinhar os mais íntimos pensamentos e intenções. Não tem como nós não se identificar com o que a palavra de Deus se revela ao nosso coração. A Bíblia em si, ela como um todo, ela se completa de fato, né? Com seus 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, de fato, a Bíblia protestante, né? A nossa Bíblia, sim. Ela tem as suas seguintes, ela é dividida em duas partes, né? Antigo e Novo Testamento. Ela foi Deus que, a Bíblia ela é a própria inspiração do Espírito Santo, seu tema central é Jesus, mas o autor dela é Deus. Ela foi escrita aí aproximadamente no período de 16 séculos, por homens de mais diversas, distintas profissões e classes sociais, aproximadamente 40 escritores. Com exceção de Lucas, todos os demais são judeus, escritores da Bíblia. E o cânon do Antigo Testamento, ele ficou completo, segundo alguns historiadores, por volta do ano 445 a.C., no tempo de Esdras. Ele levou aproximadamente 1046 anos. O Novo Testamento, ele levou aproximadamente menos de um século. 96 anos, mais os 400 anos do período intertestamentário, vai aí aproximadamente quase 1.600 anos. O termo cânon, ele é empregado pela primeira vez, Danilo, por Orígenes, que é conhecido também como ele é conhecido também como o pai da teologia sistemática. Ele usou para diferenciar os livros apócrifos dos livros canônicos. Mas o cânon, melhor dizendo, o cânon do Antigo Testamento, a divisão da Bíblia em 39 livros, ela vem da Septuaginta. Segundo o rei do Egito, Ptolomeu II, ele foi quem ordenou a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Já o cânon do Novo Testamento, ele ficou completo ali, ele teve a sua aprovação por volta do ano 393 depois de Cristo e posteriormente confirmado no Concílio de Cartago por volta do ano 397 a 419. Entretanto, Danilo, a seleção dos livros da Bíblia não foi feita por uma pessoa ou por um grupo específico, mas sim por estudiosos da igreja que discutiu o assunto durante os primeiros 4 séculos depois de Cristo. A palavra Bíblia, ela é empregada pela primeira vez por volta do ano 400 depois de Cristo, por João Crisóstomo. Ele que é conhecido como patriarca de Constantinopla, ou pregador boca de ouro. A palavra Bíblia, ela que provém do grego de Bíblios, ela que significa livros ou ajuntamento de livros. A Bíblia, ela é um livro que, de fato, ela impacta tanto o homem em si, a ponto de toda a sua essência ser transformada. Voltando aqui em Hebreus, no capítulo de número 4, verso 12, Danilo, a palavra de Deus, ela é o único elemento, ou melhor dizendo, ela é a única ferramenta que impacta as 3 camadas existencial do antropos: corpo, alma e espírito. É por meio dela que eu aprendo que com o meu corpo eu faço a obra de Deus. Com o meu espírito eu adoro a Deus. E com a minha alma eu creio e obedeço
a Deus, sola Escritura.